Você provavelmente já se sentiu desconfortável por causa desse duelo entre direita e esquerda que existe no Brasil. Mas afinal de contas, quem tem razão? A direita ou a esquerda? Olá, eu sou o Cristiano Paes e hoje nós vamos tentar desvendar esse mistério. Provavelmente você já notou que existe um duelo hoje no Brasil entre direita e esquerda. Vamos começar fazendo uma pequena análise do ponto de vista de cada um. Como a direita vê a esquerda e como a esquerda vê a direita. Bom, a gente pode observar que a direita costuma ver a esquerda como pessoas preguiçosas que só pensam em si, que querem usufruir dos benefícios do governo sem trabalhar. São pessoas egoístas e que querem se colocar acima do bem e do mal apenas por suas condições sociais, raciais, sexuais, etc. Dizem que são pessoas que não são patriotas e que querem entregar o Brasil para Cuba. Como a esquerda vê esses grupos de direita? Bom, de acordo com a opinião da esquerda, essas pessoas de direita são pessoas cruéis e egoístas, que têm horror a pobre, preferem perder dinheiro a ter que se misturar com pessoas inferiores. Querem ganhar o máximo possível de dinheiro, não importa o quanto as pessoas sofram com isso. Odeiam gays, negros, pobres e todos aqueles que eles consideram como inferiores. Não são patriotas, pois querem entregar o Brasil para os Estados Unidos. Agora eu tenho uma notícia boa e uma ruim. Mas eu vou começar pela ruim. A ruim é que os dois lados têm razão. Tanto na direita quanto na esquerda existem sim pessoas que estão pensando apenas em si, pessoas egoístas e pessoas que de repente têm algum problema com algum outro tipo de grupo ou classe social. O lado bom é que, tanto na direita quanto na esquerda, existem sim pessoas honestas, pessoas boas e pessoas que querem o bem do país. Existem pessoas de direita que acham injusto uma pessoa trabalhar, se esforçar, lutar e não ser reconhecido por isso. Então eles acreditam que por meio da meritocracia seria a forma mais justa de crescimento pessoal. Então eles consideram que esses sistemas de cotas, sistemas de não sei o que, sistemas de coisa e tal, de distribuição, de redução de igualdade, como algo injusto, pois, no ponto de vista deles, normalmente essas pessoas não estão alcançando o que elas poderiam alcançar simplesmente porque elas não se esforçam bastante para isso ou porque elas não são merecedoras daquilo. Então eles consideram injusto alguns processos de distribuição de renda. Eles acreditam que se a pessoa está lá embaixo é porque ela realmente não se esforçou, não está buscando a Deus, não está buscando outras situações. Assim como alguns tipos de atitudes como determinados tipos de preconceito, muitas vezes não vem da maldade da pessoa, e sim por questões culturais ou por achar que determinados tipos de situação é influência diabólica ou algo para impedir a palavra de Cristo. Então assim, não é por maldade que acreditam que determinado tipo de situação estaria errado, e muitos deles não desejam o mal para aqueles grupos, e sim que aqueles grupos busquem a Deus para tentar deixar de ter aquele tipo de comportamento ou deixar de ter aquele tipo de sofrimento. Então assim, não é a maldade da pessoa que está ali, e sim uma questão cultural dela. Existe sim muita gente da esquerda, assim como na direita, que estudou bastante, mega inteligente, por questões pessoais, questões filosóficas também, acreditam que a humanidade precisa buscar uma igualdade, a humanidade precisa buscar que todos tenham direito à sua liberdade, que as pessoas não devem se esconder de ser quem são. Elas têm o direito de se libertar, de fazer aquilo que é bom para elas. Então também não é, de novo, egoísmo ou maldade, é apenas o interesse pessoal. Muitas vezes muitas das pessoas que estão na esquerda buscam justamente essa questão da igualdade, da redução da desigualdade, do direito à liberdade de cada um poder ter o direito de se aceitar e de se assumir como são. Então assim, são pessoas também que estão enxergando a esquerda como a melhor forma de melhorar o país, a melhor forma de resolver os problemas do país. Na verdade também existe um terceiro grupo, tanto na direita quanto na esquerda, que seria um grupo
mesclado entre as duas situações, né? Pessoas que acreditam que aquela ideologia de esquerda ou de direita podem favorecê-las, mas ao mesmo tempo ela enxerga que aquela ideologia também traz um pouco de igualdade ou de justiça para o Brasil como um todo. Bom, então qual é a melhor solução? Ficar em cima do muro? Nem direita, nem esquerda? O lado ruim de você não se posicionar, porque funciona igual nas eleições. Quem vota em nulo acaba não dando a sua opinião e deixa a maioria decidir. Então ficar em cima do muro nesse ponto também não é uma boa alternativa. Uma boa alternativa é você se posicionar sim. Eu tenho meus ideais de esquerda, eu tenho meus ideais de direita, mas ao mesmo tempo não há necessidade de você ter ódio por quem pensa diferente de você. Falta muitas vezes a capacidade de tentar olhar para a opinião do outro e tentar compreender por que aquela pessoa pensa daquela forma. Por mais absurda que seja aquela ideologia daquela pessoa, mais do que ficar julgando se aquela pessoa tem aquele tipo de ideologia porque presta ou porque não presta, o ideal é tentar entender a história da pessoa, entender por que ela pensa daquele jeito. Enquanto não houver diálogo, o que vai acontecer vai ser grupos se atacando um contra os outros, e aí a tendência é uma guerra civil, ou não faço a mínima ideia do que pode acontecer no futuro. Então, nesse momento, o que é mais importante que a gente faça é justamente ter essa capacidade de compreender a opinião do outro sem julgá-la, por mais que seja difícil às vezes você ouvir aquela opinião que dentro daquele seu ponto de vista é totalmente absurda, mas nesse momento o mais importante é você respirar um pouco e tentar entender por que aquela pessoa pensa daquele jeito. Muitas vezes não é maldade, muitas vezes não é crueldade, muitas vezes não é burrice. É apenas a história de vida delas que levam elas a crer naquela ideologia política. Não existe nenhuma tese científica, não existe nada que comprove que a direita tem razão ou que a esquerda tem razão. Existem pesquisadores de direita, pesquisadores de esquerda, existem situações em que um governo de esquerda conseguiu ter um bom desempenho, mas também existem situações em que um governo de direita conseguiu ter um bom desempenho. Então assim, na verdade o ideal agora seria a gente parar de brigar e começar a se unir. Enquanto as pessoas que acreditam nas ideologias de direita e as pessoas que acreditam nas ideologias de esquerda começam a se enfrentar, muitas vezes os políticos que estão representando tanto a direita quanto a esquerda não estão nem aí. Porque assim como existem políticos de direita e de esquerda que nunca passaram por um processo judicial, também existem corruptos confessos, tanto na direita quanto na esquerda. Então assim, ficar brigando por causa de político ou idolatrando algum político, independente da sua posição, direita ou de esquerda, pode acabar levando a sociedade para uma situação de caos. Então o mais importante agora seria, tanto a esquerda quanto a direita, se unir por uma causa maior, que seria o desenvolvimento do país, o crescimento do país. Então acho que é o momento da gente respirar um pouco, tentar ouvir mais, tentar questionar mais por que as pessoas têm opiniões opostas às suas e parar de julgar que aquele que pensa diferente de você é desonesto, é corrupto, é burro, seja lá o que for. É importante agora dar uma refletida e quem sabe, de repente você ouvindo o outro, você até muda de lado. Bom, então é isso. Esse é o meu vídeo de hoje. Um grande abraço a todos e até a próxima.